Camila, sou professora da Escola Marechal Cides Etgouin, da 8ª CRE. Eu sou professora do Carioca 1 e professora de Ciências. Eu estou aqui para explicar um pouquinho do material de ciências dessa semana. Nós estamos na 15ª semana de quarentena. Essa semana vai do dia 22 de junho ao dia 26 de junho. Na página 12 do material complementar, fala sobre a interação entre os sistemas, né? O sistema nervoso, o sistema muscular e o sistema ósseo. E ele traz aqui um exemplo de um carro que sofreu uma pane e, de repente, um dos ocupantes desse carro precisou empurrar esse carro, né? Apesar da gente, de certa forma, estudar os sistemas do corpo humano de forma separada, eles não funcionam de forma separada, eles funcionam o tempo inteiro em conjunto. E aí tem como exemplo essa situação aqui, onde o homem está empurrando o carro. O que acontece aqui dentro do corpo humano desse homem, né? Na verdade, o sistema nervoso, ele é formado por estruturas como cérebros e nervos, né? Dentro dos neurônios vão passar os impulsos elétricos. E aí esses impulsos elétricos, por sua vez, eles vão chegar até o músculo desse homem que está empurrando o carro, né? Os músculos eles estão unidos aos ossos, por sua vez, eles vão receber esses sinais elétricos. Esses sinais elétricos vão fazer a contração das articulações, tá? Vai permitir o quê? O movimento, vai permitir que esse cara consiga empurrar o carro, porque ele vai receber uma série de impulsos nervosos ali que vão chegar aos músculos e também aos tendões que estão ligados aos ossos dele, vão permitir essa movimentação. Então, aí a gente pode ter um exemplo básico de que está tudo super interligado, né? Em suma, né, essa integração, onde ocorre o envio dos impulsos nervosos, vai gerar uma contração muscular e articulação dos ossos, o que vai permitir o movimento do corpo do homem, fazendo com que ele consiga empurrar esse carro. E aí, na primeira atividade, na atividade 1, está assim: responda em seu caderno as questões abaixo com base na imagem. A. Quais são as funções do cérebro, músculo e ossos nesta atividade? No caso, nessa atividade que o cara está desenvolvendo, tá? De estar empurrando o veículo. Seria possível o homem empurrar o carro se não houvesse o trabalho conjunto dessas estruturas? No caso, cérebro, músculos e ossos funcionando de forma integrada, seria possível? Sim ou não? C. O que aconteceria se um dos sistemas não estivesse funcionando? Em seguida, o material traz aqui um QR Code, que eu vou deixar o link ao final desse vídeo para vocês poderem acessar, tá? E vocês, nesse QR Code tem um vídeo, vocês vão aprender mais um pouquinho sobre os dois sistemas, que é o ósseo e o muscular, como eles funcionam e como eles trabalham em conjunto, tá? A página 13 se inicia com uma figura de um neurônio, tá? Que é esse aqui, né? E com uma pergunta: como é conduzido o impulso nervoso, tá? Tem um QR Code aqui também, que eu vou estar disponibilizando o link ao final desse vídeo. Vamos prestar primeiramente atenção aqui nessas estruturas do neurônio, tá? A gente tem aqui número 6. O número 6 são os dendritos do neurônio, tá? São chamados dendritos. É por aqui que os impulsos nervosos entram. No número 5, a gente tem um núcleo, o núcleo do neurônio. Número 4 representa o corpo celular do neurônio, tá? O corpo celular do neurônio é onde a gente encontra diversas estruturas, como o núcleo, que está aqui, né? O citoplasma e algumas organelas que estão aqui dentro também. No número 3, a gente tem o axônio, tá? Essa estrutura aqui se chama axônio. O axônio é por onde passa o impulso elétrico, tá? O número 2 é a bainha de mielina.
a bainha de mielina ela vai revestir todo esse axônio aqui, tá? E, por fim, no número 1, a gente tem as terminações do axônio. Lembrando que o impulso nervoso, ele vai fazer sempre esse caminho aqui, ó, dendrito, corpo celular, axônio e terminações do axônio. Nunca daqui para cá, sempre dendritos, axônio, terminações do axônio. Atividade 2. Na atividade 2, diz o seguinte: as partes do neurônio foram enumeradas. Seu desafio é escrever corretamente o nome e a função de cada parte. Eu já resumi mais ou menos aí para vocês, né? O nome de cada estrutura dessa aqui enumerada e as funções dela. Vocês vão só descrever aí. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Na atividade 3, observe a imagem ao lado e responda. Tem um homem caminhando, né? Ele tropeça numa pedra e cai. Vamos verificar as perguntas aqui. Letra A. Qual é a reação do nosso corpo ao tropeçar em um objeto? Isso é uma resposta pessoal, tá? Vocês vão observar a imagem e interpretar essa imagem. B. Quanto tempo a pessoa demora para reagir em média? Pensa numa situação onde você estivesse nessa situação, de tropeçar numa pedra. Quanto tempo, mais ou menos, você demora para reagir a essa situação? C. Como o corpo consegue reagir tão rapidamente a essa situação? O que vocês acham? Quem vai direcionar o corpo a ter uma reação rápida a essa situação? Na página 14, a gente tem mais uma atividade aqui. Letra D. Escolha uma das situações abaixo em que o corpo também responde muito rapidamente a um determinado estímulo. Então, você tem duas situações aqui para escolher. A primeira é fugir de um animal ou gritar ou pular por causa de um susto. E aí, após a sua escolha, desenhe no modelo de corpo humano o caminho do impulso nervoso, tanto para enviar o estímulo quanto a resposta dada. Faça isso com cores diferentes. Escreva qual foi o estímulo e qual foi a sua resposta. Então, vamos observar aqui essa figura que o material traz aqui. A gente tem aqui o sistema nervoso central, tá? Que é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. E a gente tem um sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos e gânglios, tá? Vamos pensar numa situação, vou dar um exemplo para vocês, uma situação onde a gente toma um susto, né? O que acontece? O cérebro, quando a gente toma um susto, o cérebro rapidamente ele vai mandar uma mensagem aqui que vai passar pela medula espinhal, pelos nervos e vai chegar até aqui as glândulas suprarrenais e vai estimular essas glândulas suprarrenais a produzirem adrenalina, liberarem adrenalina para o nosso corpo. A partir do momento que a adrenalina é liberada para o nosso corpo, os primeiros sintomas são o coração vai acelerar, tá? A pressão arterial vai aumentar. Isso tudo para quê? Para que a gente possa reagir de forma rápida àquela determinada situação de estresse, tá? Então, basicamente aí eu já dei até um exemplo aí de como vocês podem estar fazendo esse desenho e entendendo como acontece essa situação de quando a gente toma um determinado susto, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Contem sempre conosco. Qualquer dúvida, podem nos chamar no Teams ou no WhatsApp. Estamos aqui para explicar e atender vocês da melhor maneira possível. Uma ótima semana para todos.